A tarde de hoje aqui no Jornal da Cidade. Ela está passando férias, pelo que eu entendi aqui do briefing que eu recebi do Andrei aqui em Ibirubá. Ela tem a relação com a sua família aqui em Ibirubá. E aí a gente sempre aproveita quando tem uma personalidade aqui na terrinha, né, de trazer e convidar aqui para compartilhar aqui com a nossa audiência as notícias boas, né? A gente está recebendo aqui a Sheila Maria Serafine Lamour. Ela é engenheira civil de formação, né, mas atua aí como coaching, né, para RHs, também executivo, para negócios, né, e ela tem também pós-graduação em ciência da mente. Eu quero entender depois o que essa formação já me deu um medinho aqui, né? Vai que ela vai entrar dentro da mente aqui, né? E ela está acompanhada pelo seu Eroci Serafini também, que está aqui conosco. Mas eu vou deixar para eles se apresentarem aqui e dizerem a relação deles, que eu também não sou ibirubense, né? Então, antes de qualquer coisa, Sheila, a gente sempre pergunta para os nossos entrevistados: quem é a Sheila? Da onde a Sheila vem? Como que ela chega nesse lugar que ela está hoje? Para depois a gente introduzir aqui o motivo da nossa entrevista e todos os assuntos. Boa tarde, tudo bem contigo? Boa tarde, tudo bem? Obrigada pela oportunidade. Boa tarde aos ouvintes. Muito bem. Quem é a Sheila? A Sheila nasce aonde? Ela cresce aonde? Né? Qual a relação dela com Ibirubá? Então, eu sou natural de Passo Fundo, mas resido em Curitiba há 22 anos já. E Ibirubá faz 4 anos que meu pai está residindo aqui, casou com a Roseli Binsfeld. E a gente passou a frequentar Ibirubá mais recentemente. Tá certo, nos últimos 4 anos, que legal. E quem é a Sheila, assim? A Sheila, eu olhei aqui o teu currículo aqui, você é engenheira civil de formação. Sim. Então, eu me formei há quase 25 anos, engenheira civil. Recém-formada, eu fui trabalhar na Medabio, né, lá em Nova Bassano, fiquei 2 anos. Aí eu casei, meu marido é curitibano, fui para Curitiba e continuei trabalhando, atuando na área de estruturas metálicas. Trabalhei numa empresa durante 12 anos e nessa empresa eu fui me desenvolvendo como líder. Certo. Líder de equipe, na coordenação, na gestão. E eu saí da parte técnica, né, que eu atuava, e passei a ter que atuar como gestora, a lidar com pessoas. E é mais complicado, né, Sheila? Totalmente. Porque a engenharia é números, né? Ali é Exato. tudo exato, né? Exatamente. E a relação humana não é tão exata Exato. assim, né? Então, vim de uma formação extremamente técnica e me deparei com a necessidade de entender de pessoas. E foi aí que começou a minha trajetória, né? Me desenvolver, estudar sobre gestão de pessoas, essa parte de RH. E fui gostando cada vez mais, fazendo várias formações. Na época, assim, não existiam muitos cursos, né? Então, era pesquisa de internet, livros, revistas. Alguns cursos começaram a surgir e eu fui me especializando. Até que eu fiz um curso de coach pessoal, o business, né? Que é para as empresas. E comecei a trabalhar com isso, com coaching, com mentoria. E eu vi aqui também que aí você entrou aí num grupo seleto aí de palestrantes, né? E aí começou a atuar mais nesta Sim. área de uma forma mais efetiva e transformando isso hoje é o que carrega a tua energia. Não digo suga a energia, porque esse trabalho ele carrega bastante, né? Exatamente. Então, eu faço parte da cooperativa de palestrantes no Brasil, é a única cooperativa que tem. Que legal. E isso ajuda bastante a divulgar o trabalho, né? Eu ainda atuo na engenharia, numa empresa de projetos. Eu tenho minha equipe, que é eu digo que é meu laboratório ainda, né? E eu estou com o pé em cada canoa ainda, né? Mas assim, então ainda trabalho na engenharia e atuo como coach, como mentora, palestrante, mentorias individual ou em grupo, né? O coaching também nas empresas. Então, bom, tu é especialista em liderança feminina, né? Esse pelo menos é o currículo aqui que a gente tem aqui e tu trabalha essa perspectiva que acabou te levando para apresentar teu trabalho no museu lá em Paris, né, do Louvre, né? Não sei se está certo a pronúncia aqui, não sou muito francês aqui. E aí tu acabou sendo, foi lá lançar o teu livro, né? E acabou sendo homenageada como embaixadora da Divine Académie de Artes, Letras e Cultura da França. Como é que chega a isso, mulher? Então, eu participei já de 3 livros como coautora.
só que todos os assuntos eram sobre liderança. Certo. E esse ano eu fui convidada a participar de um livro. Ele é de uma ONG para mulheres em estado de vulnerabilidade, lá em São Paulo. Esse é o 19º livro dessa ONG. Então, eles são escritos por mulheres e direcionados a essas mulheres que estão em estado de vulnerabilidade. Certo. E qual que é o intuito? Cada livro tem um assunto. Eu entrei nesse, que é Mulheres Mentoras. Então, são várias mulheres que são mentoras, que dão o seu depoimento, a sua trajetória como mentoras, com aquela visão de que é possível a gente mudar de vida e mudar os outros, para estimular essas mulheres que estão em estado de vulnerabilidade a mudarem as suas vidas também. Então, eu fiz o meu capítulo sobre a minha história como mentora, e a Divine Academie de Letras, Arte e Cultura lá da França, ela fez essa homenagem, esse reconhecimento sobre esse trabalho, né, esse propósito, né? E a gente foi homenageadas, né? Teve a condecoração como embaixadora da Divine Academie. Então, foi um reconhecimento bem especial, né? Do trabalho. Bem significativo. Sim, e ainda fizemos o lançamento do livro lá no Louvre. Então, foi uma oportunidade incrível, né? Imagino. E me diz uma coisa, e nesse trabalho, nesse capítulo que tu escreveu aí do livro, tu traz essa questão da liderança feminina, de que forma tu aborda ela a partir da tua experiência, do teu trabalho? Então, eu quero, através da mentoria, eu instigo que as mulheres assumam o seu papel de liderança, né? Porque como que eu entrei nessa especialização de liderança feminina? Eu comecei a atuar como líder, né? E fui identificando a necessidade de me conhecer, de desenvolver, de entrar na parte de gestão de pessoas para atuar como líder, né? Eu saí da parte técnica e tive que aprender. E passado alguns anos, com a experiência que eu tive, eu pensei, por que não ajudar os outros a se desenvolverem como líderes? Com essa experiência, com toda a formação que eu tinha. E comecei a entrar nessa parte de mentorias e coaching. Mas eu fui pesquisando, eu fui no LinkedIn, fui entrando, direcionando pesquisas para líderes, para saber quais eram as dores deles, né? Se eram as minhas ou não, para onde atuar. E eu fui identificando que a quantidade de líderes mulheres em relação a homens é muito pequena. Embora, sim, a gente já tenha desenvolvido muito, né? Já está mais modernizado, mais chance, menos preconceito, mas é muito pequena ainda. E eu fui pesquisando, fui entrando nesse mercado e, mas por que ainda tem poucas mulheres como líderes? Porque os dados de pesquisas que a gente tem é que nos cursos de graduação, pós-graduação, especializações, enfim, a quantidade de alunos 70% são mulheres, em torno de 30% homens. Então, se as mulheres se preparam, estudam, vão em busca, né, de mais conhecimento, por que elas não estão nesses cargos de liderança? E eu fui identificando que, sim, temos preconceito ainda, né, ainda existe isso, mas a mulher ela tem os seus múltiplos papéis, Exato. Mais responsabilidades, Exato. E elas acabam desistindo de assumir a liderança. Claro, existe ainda a diferença dessa... A gente busca a equidade, né, dos mesmos direitos em função das habilidades técnicas. Nada mais que isso, né? Mas existe ainda a diferença de salários em relação aos cargos entre homens e mulheres. E eu pensei, não, eu tenho a experiência da liderança e tenho a experiência de ser mulher nesse mercado. Então, quero instigar, quero mostrar, quero trazer mulheres, né, a assumir esse cargo de liderança, esse potencial que elas têm. Que incrível, Sheila. E entrei nisso. Então, é o meu propósito, né? Mostrar que é possível. A gente tem múltiplas demandas, múltiplas tarefas, né? Porque a mulher tem essa característica de cuidadora, né? Querendo ou não, é o cuidado com os filhos, com a casa, com os pais, com a família, enfim, até com a sociedade, muitas vezes. E tem que se dividir nessas múltiplas tarefas. Vou botar um pouquinho de pimenta agora, tá? O seu Oroci formou uma engenheira e recebeu de volta uma feminista. Ah, não sou feminista. Não é? Não. Ah, muito bem. Não, eu acho que o feminismo é muito radical, né? Mas deixa eu falar. Ela é uma boa engenheira, ela se formou na UPF em Passo Fundo e agora ela está querendo que ela assumiu a liderança lá na empresa dela, né? E com esse motivo aí ela
está tentando ajudar outras pessoas a fazer o que ela fez lá, né? Para ter uma liderança com a equipe dela, né? Tá certo, isso é essencial. E ajudando as mulheres, né? Que estão em menor grupo, né? Eu falei, Sheila, que eu ia botar pimenta exatamente para a expectativa minha desta reação, né? Porque, historicamente, na sociedade, alguns grupos políticos, eles acabam pegando a pauta para si, né? Para a sua política, para o seu jeito de fazer política, e afastando as pessoas por conta desses radicalismos, né? Eu acho que o feminismo, né, trazendo historicamente, né, toda aquela questão da luta por igualdade, né, porque a gente tem o 8 de março, por exemplo, que representa mulheres que trabalhavam 18 horas por dia, né, e que no momento que não aguentavam mais resolveram se rebelar, e ficou marcada aquela data lá em Chicago, né, como um dia que as mulheres resolveram sair desse lugar, né? E aí a gente vê que hoje, por exemplo, a presença feminina como alta liderança, ela não chega a 17% dentro do mercado de trabalho, né? E aí tu já trouxeste alguns elementos aqui, por exemplo, a questão do preconceito, que às vezes é até inconsciente, né? Nos processos seletivos, mas uma mulher, tu vê, depois ela vai ter filho, daí vai tirar licença maternidade, daí vai complicar coisa e tal, e já vai criando várias coisas, né? A falta de políticas também, porque não tem essa coisa nem num processo ali de RH, eu acho que não deve ter ali alguma página dentro da entrevista ali focada nessa questão de descobrir o potencial desta mulher como liderança, que pode vir a contribuir de outras formas dentro do time, né? E também essa questão da área financeira, né? Que as mulheres ganham muito menos do que os homens, né? E aí elas falam, tá, mas eu vou ser chefe e me incomodar para quê se eu vou ganhar menos que o cara ali que é meu chefe, né? E que hoje comanda o negócio. E sem, claro, trazer presente a dupla jornada, né? Que é de ser mãe, dona de casa e tudo isso que a sociedade... Tudo isso que a sociedade meio que cobra, que é como se fosse em função da mulher. Eu falo isso por causa da escolinha, que me deixou muito brabo o dia que eu fui lá. E aí eu não precisei comprovar que eu trabalhava para deixar meus filhos na escolinha pública, né? Então, para mim tá tudo certo, porque é natural, normal o homem trabalhar, né? Agora, a minha esposa, ela teve que levar um calhamaço de documento para comprovar que ela trabalhava, para justificar, tu vai deixar teu filho aqui porque tu tá trabalhando, né? Como se, né, então, ela estivesse fazendo uma coisa fora do normal, que o normal seria ela ficar em casa cuidando dos filhos, né? Então, isso já começa até pelas instituições públicas que vão reproduzindo até inconsciente, mas acredito que não é inconsciente, esse processo. E aí o teu trabalho é um pouco ir nessa perspectiva. Isso. Porque é muito cultural, né? Certo. Então, um pouco antes, bem antes, né? Lá na Idade da Pedra, ainda os homens tinham a mesma função. Caçar e tal. Lá, algumas descobertas depois, o homem ficou com essa função de sair, caçar, trazer o sustento, e a mulher ficou ali cuidando da casa. Dividir as tarefas, né? Começou a ter casa, né? E isso vem de milênios. Então, é uma cultura muito intrínseca ainda. Então, lá na Segunda Guerra Mundial, que os homens foram para a guerra, começou a faltar mão de obra, teve uma campanha publicitária lá nos Estados Unidos. Aquela famosa foto, né? A mulher pode, né? Nós podemos. Isso foi uma campanha publicitária para incentivar as mulheres a entrarem nesse mercado de trabalho, nessas fábricas, porque não tinha mão de obra. Só que foi distorcido isso, né? Instigou as mulheres a serem iguais aos homens. Nós podemos, nós temos a mesma força. E isso gerou um feminismo muito acirrado, né? Aquela coisa muito radical. A mulher no mercado de trabalho, ela não precisa ser igual ao homem. E isso gerou assim, uma masculinização das mulheres. E não é necessário. Então, eu quero instigar as mulheres a serem elas mesmas, com a sua essência. A mulher tem muitas habilidades, muitas características que trazem mais benefícios. Existem pesquisas que mostram que empresas lideradas por mulheres trazem mais retorno financeiro, inclusive. Na Bolsa de Valores, existem mulheres nos cargos mais chaves ali que vão trazer. As empresas têm as mulheres que são colocadas nesses cargos porque trazem mais retorno. E é isso que eu quero mostrar. Porque esses dados que as mulheres... tem mais mulheres estudando, mais mulheres se preparando, justamente por causa dessa cultura. Para ela assumir um cargo, ela nunca se acha preparada. O homem é natural assumir, né? Se você tem um cargo lá de liderança disponível, se você oferece para um homem, ele vai assumir mesmo sem saber. E depois corre atrás, né? A mulher fica, não, eu não estou preparada, eu preciso saber mais, eu preciso estudar mais.
Então, existe muito disso, de se preparar mais. Então, a gente tem que entender que o que é necessário para uma mulher assumir um cargo de liderança? A equidade de gênero, só. Porque a habilidade tem, a competência tem. E ela tem que se valorizar sabendo disso, né? E existe a cultura, claro, né, de achar que a mulher sabe menos, ou vai acontecer isso, né? Vai pegar licença maternidade, ou o filho está doente, ela vai ter que faltar. E o que acontece com a mulher por essa razão? Ela se dedica muito mais ainda no trabalho, mesmo não sendo um cargo de liderança, porque ela tem que provar que ela é tão boa quanto o homem, mesmo ela faltando, menos ela tendo que sair de licença. Então, isso aí acaba sobrecarregando. Então, é esses múltiplos papéis, né? Como profissional, como mãe, como esposa, como filha, e ainda tendo que dar conta. Ela tem que mostrar, e às vezes não é a quantidade de trabalho, é o seu potencial na sua qualidade, nas suas habilidades. É essa equidade que tem que existir. O salário igual é pelas suas competências, não porque ela vai se afastar ou vai tirar licença. É competência. Então, essa é a minha defesa, né? Não aquele feminismo radical. É mostrar que as mulheres têm qualidade, que elas têm potencial, que elas conseguem assumir esses cargos. E é bem isso que você falou, né? A mulher deixa de assumir um cargo, uma responsabilidade, porque, sim, vai dar mais trabalho, com certeza, né? Ela vai ter muito mais responsabilidades. Ela continua com as suas obrigações de casa, porque ainda existe aquela divisão não muito igual, né, das tarefas de casa. E muitas mulheres ainda se sobrecarregam por isso. Por que elas vão assumir um cargo de liderança para se sobrecarregar e ganhar menos? Então, assim, a minha ajuda, eu não posso interferir no salário que é pago para a mulher, embora a gente, né, vai falar sobre isso, inevitavelmente. A gente tem que mostrar as competências. Mas eu quero instigar as mulheres a assumir o seu potencial, assumirem mais esses cargos de liderança e mostrar que são tão competentes quanto os homens. E aprender a viver nessa harmonia, nesse equilíbrio. Porque a gente sabe que não é fácil, né? Nunca vai ser tudo igualzinho, né? Certo. Do ponto de vista, digamos assim, do escritório para dentro, tudo certo, né? Tudo mil maravilhas, né? Mas da empresa para fora é um outro mundo, né? Ainda. Essa mulher vai sair desse trabalho que lá ela é vista como liderança, ela é vista como, né, uma pessoa extremamente competente, uma pessoa extremamente ágil, uma pessoa que traz benefícios para o time, para a empresa, tudo mais e tal. Mas lá em casa, ela vai ter que chegar em casa, daqui a pouco ela ainda vai ter que lavar a louça, vai ter que reunir as roupas para lavar ou para mandar para lavar, enfim, vai fazer, ou tem alguém que ajuda ela lá, mas não é a mesma coisa, ela vai ter que gerenciar também em casa ali o trabalho, né? E a dupla jornada continua, né? E aí a minha pergunta para ti é essa: esse questionamento do para fora não entra dentro dessa reflexão, porque essas mulheres trazem isso junto, né? Elas não separam, né? Ó, agora eu vou falar sobre o profissional, então eu não vou trazer, nem deve, né? porque nós somos seres humanos. Então essa coisa de entrei dentro da empresa, esquece problemas particulares, ou entrei dentro de casa, esquece problemas profissionais. Nós somos seres humanos, não tem como separar. Certo. Então, eu fiz essa pós-graduação em Ciências da Mente e Liderança Humanizada, por isso. A gente tem que entender que está trabalhando com pessoas. E pessoas têm seus problemas particulares que vão interferir. Então, a tratativa do líder tem que ser essa proximidade, tem que ter a comunicação. Você tem que se comunicar com as pessoas para você entender o que está acontecendo. E a mulher tem essa empatia, né? Tem mais desenvolvido isso. Então, o retorno com as equipes é maior por isso, né? Tem essa facilidade de entender, de conversar. E essa tratativa do cuidado de casa entra junto. Então, quando eu falo da especialização em liderança feminina, é esse equilíbrio. Eu não gosto muito da palavra equilíbrio, né? Porque a gente está sempre na gangorra. Eu gosto da harmonia. A gente vai se sobrecarregar no trabalho? Vai. Mas não pode ser uma constante. A gente tem que aprender por limites também. Mas existem épocas que vai precisar mais dedicação. A gente vai se sobrecarregar em casa? Talvez sim, mas a gente tem que ter a comunicação e tem que fazer a divisão de tarefas, não pedir ajuda. E é isso que, assim, muitas mulheres ainda se colocam naquela posição pode de que me ajudar é hoje obrigação. Cuidando, tem que ir numa reunião do trabalho lá, você pode ficar com o nosso filho, por favor. Né? Outro dia que você quiser jogar futebol, eu fico com ele. Não é uma ajuda, né? É uma
todos, se ela trabalha, ela tem tanto quanto o seu esposo a mesma responsabilidade, a mesma obrigação e o mesmo direito. E né? das mentorias que tu fizeste, Sheila, assim, até agora, assim, provavelmente tu fica com o contato da pessoa e vai acompanhando esse desenvolvimento. O que tu percebe o impacto, assim, na vida dessas mulheres que passaram pela mentoria ou que passaram por esse método, né? Enfim, por esse trabalho? Muda. Porque, assim, a mentoria, ela não vai te ensinar a só lidar com os outros. Antes de mais nada, você tem que se autoconhecer. Certo. Tem que se autodesenvolver. Nada muda com os outros se você não muda. Toda mudança começa por nós mesmos. Então, se a minha postura é de baixar a cabeça, aceitar tudo, nada vai mudar. Se a minha postura é de não ter a coragem de encarar um cargo de liderança, nada vai mudar. Então, começa por aí. E é aquela frase, né? Uma vez visto, é impossível desver. Então, quando você se conhece, agora eu me entendo por que eu ajo assim, então vou agir diferente. Não tem como você deixar de fazer. Então, é progressivo, né? A pessoa vai mudar. E o entorno dela vai mudar quando ela muda. Então, a mudança não vai... para mudar essa cultura, precisa mudar a cultura da mulher. De pegar toda a responsabilidade para si, de se sobrecarregar, vai continuar sendo assim e nada vai mudar no mundo, né? Então, precisa de comunicação, precisa colocar os seus limites, precisa um tempo para si mesma, né? A mulher sente muita culpa. Já deixo meus filhos na creche, na escola, então o tempo que sobra é dedicação exclusiva. Não, a gente precisa um tempo para nós mesmas também. Isso é saudável, porque uma mãe sobrecarregada, estressada, faz bem para o filho? Não vai fazer. Então, é essa mudança de pensamento. E aos poucos elas vão entendendo e vai mudando. Então, mas assim, precisa querer mudar. Começa por aí, né? E qual é a função de uma embaixadora aí dessa tarefa aí que você recebeu aí da França aí? Então, a função é continuar nesses trabalhos. Eu tenho... Além do livro, que foi reconhecido, né, por esse trabalho que ajudam essas mulheres em estado de vulnerabilidade, eu também criei um grupo, né, de mentoria em grupo. Né? É gratuito. No WhatsApp a gente tem um grupo, é livre para quem quiser entrar. Então, faço a cada 15 dias, à noite, online. Tem mulheres aqui do Rio Grande do Sul que participam, tem de vários lugares. Né? E ali eu faço essa parte de ensinar, de autodesenvolver, a gente trocar experiências, né? Então, o intuito da embaixadora da Divine Academy é fazer esse trabalho. Então, tem trabalhos sociais, né? A gente arrecadação de livros nas favelas, tem vários trabalhos que são feitos. A maioria, né, desse grupo que eu participo aqui é direcionado a essas mulheres, mas todo trabalho voluntário que traga algum benefício para a sociedade, para a comunidade, é esse o intuito, né? Então, é reconhecido por isso, mas é necessário continuar, né? Então, tem essa missão, né? Tá certo. E tu faz as mentorias, elas acontecem o tempo todo, mensalmente, ou tu tem datas específicas, turmas que tu monta, daí faz como que funciona a dinâmica e como que as meninas podem fazer o contato contigo, enfim, né? Para conhecer teu @, enfim. Então, esse grupo dessa mentoria que é gratuita, eu faço a cada 15 dias. Agora, em 2024, estava fazendo na quarta-feira, vamos ver se vão manter ainda, né? É online, às 20 horas. Então, tá lá no grupo, eu já coloco, já agendo, tá no Instagram também, eu divulgo. Fora essa mentoria em grupo, se uma empresa, por exemplo, precisar, ou um grupo de empreendedoras que eu também atuo, a gente pode fazer a mentoria em grupo direcionado para elas, né? Tem a mentoria individual, é agendado, a gente faz online. A gente tem essa facilidade hoje em dia, né? Não precisa estar presencial, a gente pode fazer online. No horário que mais se adequa, pode ser à noite. E também tem as palestras, né, para empresas, para grupo de empreendedoras, para grupo de mulheres, professoras, enfim, vários nichos que podem atuar e ajudar as mulheres de alguma forma, né? Que legal, que legal. E é sempre bom quando a gente traz pessoas que têm conhecimento em determinadas áreas, porque a gente percebe o quanto o mundo é pequeno, né? E quanto a gente sabe pouco, né? A gente às vezes acha que sabe tudo, né? Meu Deus, eu sou o sabichão, eu sei de tudo no mundo, né?
E às vezes tem coisas que são nichos tão pequenos ali, mas que causam um impacto tão grande, né? Imagina essas mulheres transformadas, né? O quanto elas contribuem, não só na empresa que elas trabalham ou no negócio que elas são empreendedoras, porque acredito que a grande maioria delas, por ter essa condição, né, de vir mais nessa questão de estar lutando pelo seu espaço, a grande maioria sempre começa empreendendo, né? Eu acho que empreendedoras são o leque maior, né? E outras fazem parte de times, mas aí talvez venham mais em grupo quando a própria empresa, né, promove momentos como esse, né? Isso. Mas nesta mentoria gratuita, acredito que são mulheres empreendedoras que estão querendo se destacar no meio. Tem de todos os nichos, todos os tipos, ele é livre. Então, a gente tem até aposentadas, porque, assim, precisa dessa troca, né? Das mulheres ajudando, impulsionando umas às outras, né? Hoje em dia tem um termo para essa questão, chama-se Ulin, que é a mulher contra a mulher, que existe também. Então, a gente está lutando contra, né? As mulheres têm que se apoiar, se ajudar. A gente sabe dos nossos problemas são semelhantes, né? Então, a experiência de uma ajuda a outra. E é esse o intuito desse grupo de mentoria, né? Para desenvolver que todas se ajudem de alguma forma. Tá certo. Legal. Foi em outubro, né? Para a França, né? Fui. E quanto tempo tu ficou lá? Foram 7 dias, né? Foi corrido, né? Tem que sair do trabalho, dar conta. Mas foi para receber essa condecoração da Divine Academy. E teve um lançamento do livro lá no Museu do Louvre também, né? Então, E o pessoal que quiser conhecer o livro, como que faz? pode entrar em contato comigo, porque o livro ele não está em livrarias, nós, autoras, né, temos para vender, porque o intuito é que a gente consiga arrecadar para ajudar a ONG, né? Mas os livros também foram enviados para a ONG. Então, eles servem de ajuda para essas mulheres, né? De inspiração. Então, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, é 41 99994 1115. Ou pelo meu Instagram, que é @Sheila Lamour. Sheila é CH, não tem S, tá? É diferente. Lamour. Será que tá errado aqui? Não, Mas é diferente. tá certo. Pode entrar em contato comigo e a gente conversa para mentorias, para palestras, para essa ajuda. Ou quiserem entrar no grupo, a gente chama o grupo Elas Mais. Lá no meu Instagram tem um link para entrar no grupo, na bio. Então, tá liberado para essas mulheres que quiserem se desenvolver. Tá certo. E o seu Eroci já tomou o suco da pitanga? Aqui Já tomei o suco da pitanga. Em relação ao nome da Sheila, quando eu fui registrar ela, era para ser com SH. SCH. SH. Aí haviam aprovado uma lei que não aceitava mais o nome estrangeiro, né? Aí ele não quis Mas olha só. registrar só com CH. Então, vamos fazer o quê? Durou Tem pouco. que ser com CH, né? Mas logo mudou. Ainda bem que não foi né? com X, né? Tirava um X, né? Mas que legal, tem essas coisas, né? Tem muitas situações, né, que os cartórios eles foram meio que se adequando, né, com o tempo, né? Mas principalmente com a questão da imigração, né? Teve muita história de família que ficou perdida aí, porque ou quebraram o sobrenome no meio, ou mudaram o nome, né? Fizeram todas umas mudanças aí e acabou perdendo um pouco da essência. Hoje em dia o pessoal está pesquisando de qual região que eu era lá e tal, e não consegue encontrar, tem que ir colando ali para ver o que fica parecido. Mas Sheila sem S, então, tá? Foi um prazer receber você aqui e que bom a gente poder estar na última sexta-feira do ano, né, trazendo um tema desse, né, que reflete sobre... Hoje de manhã eu conversava aqui no Cidade News com uma ibirubense que está fazendo pós-doutorado e fez a tese de doutorado dela sobre a questão do manual ali da alimentação saudável que contribuiu com o país e foi premiada. E agora de tarde, essa grata surpresa, a gente recebe aqui, né, uma especialista em liderança feminina aí, né, que foi homenageada num país que a gente tem muito para aprender, né, que é com a França, né, para essas transformações mais culturais no mundo, né, e a gente fica muito feliz de ter esse espaço aqui na rádio para vocês falarem, não só na rádio, mas nas nossas plataformas. E a palavra final é tua. Bom, eu agradeço a oportunidade, né, para divulgar o trabalho. Fico à disposição de quem quiser entrar em contato. E eu sempre deixo uma mensagem, uma analogia que eu gosto muito, sobre a ostra, né? A ostra, ela, quando entra uma sujeirinha dentro dela, aos pouquinhos ela vai melhorando, vai fazendo camadinhas e vai se tornando uma pérola.
E eu sempre falo que as mulheres são como essa pérola, essa ostra, que façam dos seus desafios, das suas dificuldades, dos seus entraves todos, façam a pérola, façam essa joia que elas são. E é isso, é encarar os seus desafios, mantendo a sua essência, né? Do jeito que são, as mulheres têm muito potencial, só precisam acreditar em si mesmas. Com certeza. Gente, obrigado mesmo pela presença de vocês. Eu vou aqui agora para as últimas do esporte e também o Time News para a gente fazer uma foto aqui, porque dia 10 está de volta o Jornal Alto Jacuí. É só uma semaninha de recesso e provavelmente a gente vai ter matéria aqui dessa entrevista com a Sheila aqui e todas as entrevistas que a gente fez por aqui. Então vamos encerrando a nossa transmissão ao vivo. Seu Eroci, fala aí o que o senhor faz aqui em Birubá. Daqui a pouco o pessoal... qual a sua profissão? Eu sou funcionário público, foi o meu primeiro emprego e o último na Prefeitura Municipal de Passo Fundo, né? Trabalhei quase 36 anos lá. Tá certo. E me criei em Passo Fundo desde criancinha. Cresci junto com aquela cidade, né? Mas encontrei uma loira aqui de Birubá, né? A dona Roseli Binsfield. E ela é a culpada de eu estar por aqui, né? Faz 4 anos que eu estou morando aqui, né? Gosto muito dessa cidade, uma cidade muito boa, muito... Todos são os amigos, as pessoas, né? É uma cidade muito boa. O senhor chegou um pouquinho antes de mim. Eu cheguei há 3 anos, né? Então estamos pertinho. Cheguei assim. um pouquinho. E a pitanga no mato é a fruta boa, né? Tem que ser, né? Não, tá certo. Até foi plantado. O Roseli plantou num vaso lá um pé de pitangueira e depois passamos lá pro jardim, já tá grande, já deu pitanga. Já né? deu pitanga, então tá. Eu venho numa cidade que eu sou de Cruz Alta, né? E lá a gente diz que quem bebe da água da panelinha sempre volta, né? Sempre fica, né? Então eu brinco com o pessoal aqui, o pessoal toma o suco da pitanga, daí não vai mais embora, fica por aqui, né? Nós temos algo em comum, porque lá em Passo Fundo tem a fonte da Mãe Preta, diz que quem toma a água da Mãe Preta lá também não acaba voltando, né? Voltando sempre, Mas aqui é a pitanga. São essas lendas do Rio Grande do Sul, né? E aqui o nosso suco da pitanga. Sheila, sucesso, tá? Na tua jornada aí, que 2025 seja, muitas mulheres empoderadas, muitas mulheres, né, tendo conhecimento, né, de como se organizarem para enfrentar essas coisas que diariamente elas enfrentam, né? E eu estou num lugar de fala diferente aqui de homem, né? Então, mas de alguém que gosta de observar essas coisas, né? E que tenta em casa construir uma relação diferente, né? Com a esposa, com os filhos, né? Dessa jornada. Ela trabalha numa outra área que eu sou jornalista, ela lida com estética, a gente às vezes até diverge sobre pontos de vista disso, mas cada um de nós tem a nossa jornada e os nossos filhos são responsabilidade mútua, né? Espero que a gente construa uma sociedade que pense desta forma, que aí eu acho que a gente vai ter muito mais do que 17% de mulheres na liderança nos espaços e bem mais do que elas merecem muito, né? Então, sucesso pro teu trabalho aí e qualquer coisa que precisar da gente, já sabe, estamos à disposição. Fala Obrigada. O nome da social media aqui. A que minha tá, assessora, Ingrid. A Ingrid, bem-vinda, Ingrid, tá? A Ingrid fez vários stories aqui. Teu @, mesmo é? Sheila Lamour. Sheila Lamour. Deixa eu soletrar, CHEILALAMOUR. Tá certo. Aí o pessoal segue lá no Instagram, já vai ver os stories aqui e vai ficar também a entrevista disponível aqui no nosso Facebook e também no nosso canal do YouTube do Jornal Alto Jacuí. Cerramos aqui a nossa transmissão ao vivo, vamos vir com